Vereadora Georgia Prats, requerimento assunto urgente à casa. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu só gostaria de pedir a inversão do item 19, porque nós temos aqui munícipes que estão aguardando desde as 10 horas da manhã pela votação. Eu gostaria de votar isso ainda hoje. Vereadora Georgia Prats solicita a inversão de pauta com a justificativa apresentada. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento. Georgia Prats, 77.154/2025. Solicita votos de congratulações e aplausos ao Curitiba Silverhawks pelos 10 anos de história e pela convocação de suas atletas para a seleção brasileira. Em discussão, o requerimento para discutir, a autora, a vereadora Georgia Prats, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, de novo, bom dia a todos os editores. Eu gostaria de primeiro cumprimentar aqui os presentes que estão: Amanda Ramos, que é a presidente do time, Mário Ramos, staff, Helena Ramos, diretora financeira, Lilian Moretti, diretora social, também a Camila Malafaia, que é a técnica do time, e a seleção feminina de futebol americano, que já tem aí 10 anos, que é o Curitiba Silverhawks. Bom, eu gostaria de dizer hoje, vereadores e vereadoras, que é um momento muito importante a gente falar sobre esse time. Ele é um time feminino que já tem feito, né, grandes conquistas na nossa cidade, também fora dela. E eu gostaria de reafirmar, assim, esse compromisso com a valorização e o fortalecimento das mulheres no esporte, né? E aí homenagear, então, o Curitiba Silverhawks, que é um time já que existe há 10 anos e tem sido o exemplo de superação, de resiliência do futebol americano feminino. E é um esporte que é um esporte que tem sido historicamente, né, um espaço de exclusão para as mulheres. Então, de acordo hoje, né, com o IBGE, as mulheres elas representam 55% da população brasileira, mas a sua participação no esporte profissional ainda é muito inferior aos dos homens, né? Em 2023, um levantamento do Observatório do Futebol apontou que apenas 10% do investimento do setor privado em esportes no Brasil são destinados ao esporte feminino. Eu gostaria de pedir um pouco de atenção, senhor presidente, para eu poder fazer a fala, um pouco mais de silêncio aqui, por gentileza. Peço atenção ao plenário, vereadores e vereadoras. Obrigado, até por respeito também às pessoas que estão aqui presentes. Então, no Brasil, apesar de nós termos, né, de sermos um país extremamente apaixonado por diversas modalidades esportivas, as atletas femininas ainda enfrentam sérios desafios que vão desde a falta, né, de patrocínio até também a ausência de políticas públicas que incentivem a sua participação e a permanência também dessas mulheres no esporte. E o futebol americano ele é uma modalidade ainda em crescimento no Brasil e tem sido também um espaço de resistência para as mulheres que desejam competir e se destacar. Mas mesmo diante de todas as dificuldades encontradas, as mulheres elas têm sim se destacado e feito, né, conquistas extraordinárias. E, então o time Curitiba Silverhawks, ele foi o primeiro time feminino a se consolidar no sul do país. Foi fundado em 2015 e na época a Esther Alencar e a Amanda Ramos aqui presente, né, presidente e vice-presidente, juntaram forças para fazer com que esse projeto pudesse crescer. E já em julho de 2017 foi realizada, né, a primeira partida de futebol americano feminino do Paraná, sendo também na época a única equipe representante do Sul no país campeonato brasileiro de futebol americano feminino. E o Curitiba Silverhawks ele é um dos times, né, que tem elevado o nível do futebol americano no Brasil inteiro, né, do futebol americano feminino no Brasil inteiro. Então essas equipes, né, algumas, né, que são poucas, segundo também me relatou a Amanda, né, aí estão levando e abrindo caminhos, né, para que mais meninas e mulheres possam sonhar em jogar o futebol americano profissionalmente, e não só sonhar, né, Amanda, mas também competir e vencer, que é o que vocês têm feito em todos os campeonatos. Então, o Brasil já está no cenário mundial, graças a essas mulheres, e tem levado aí garra e talento também para além das nossas fronteiras. Enquanto a gente sabe que milhões, né, são investidos no esporte masculino, as nossas atletas elas ainda lutam para conseguir patrocínio, estrutura e reconhecimento, mas se tem algo que essas mulheres sabem fazer e fazem muito bem, é resistir e vencer. E é exatamente sobre isso que o Silverhawks tem feito ao longo, né, dessa década de existência. E eu gostaria de passar rapidamente aqui um vídeo para que vocês possam ver e conhecer mais de perto essas mulheres.
Contra todas, né, as dificuldades, essas mulheres elas se tornaram bicampeãs brasileiras de 2019 e 2023, tricampeãs paranaense em 2018, 19 e 24, e também o único time do sul do Brasil no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. E agora, então, recentemente, nós tivemos de novo, né, pela segunda vez, foi o maior time que teve mulheres representando a seleção brasileira. Foram 17 atletas convocadas para a seleção brasileira de futebol americano e foi disputado agora na Colômbia, né? E elas não levaram nenhuma pontuação, muito pelo contrário, ganharam invictas, né? E parabenizo também a todos que fizeram parte do Onças Brasil, que é o time de futebol feminino brasileiro, né? E que ali, então, justamente contra, né, a seleção norte-americana, foram também as primeiras adversárias da história do time. Então, de se parabenizar, é um feito muito grande, porque mesmo com todas essas dificuldades, essas mulheres estão vencendo e alcançando espaços que antes eram extremamente fechados e negados, né? Então, o Curitiba Silverhawks é um time com maior número de atletas convocados para representar o Brasil, porque não é só um time, né? É inspiração, é resistência, é a prova de que o esporte feminino precisa ser valorizado. E é sobre isso também que a gente precisa falar, né? Sobre essa valorização, porque o time tem feito tudo já, né? Participa, as mulheres vão lá, se engajam, se colocam, mesmo com todas as dificuldades, elas acabam bancando, como foi o que aconteceu agora, a sua participação na seleção feminina de esporte, e não é o adequado, né? A gente está sabendo que essas mulheres estão indo para outros espaços, representar um país, e elas estão sem nenhuma estrutura, nenhum apoio, e ninguém olhando para isso e vendo quanto, né, elas estão escrevendo o nome também do Brasil e do futebol americano feminino na história. Então é importante a gente saber que já isso vem de tempos, né? A gente tem exemplos idos aí, que, por exemplo, a Ida dos Santos, que é uma atleta de 64, que foi a primeira mulher a ir às Olimpíadas, também não teve nenhum tipo de apoio, ela atleta de salto em altura, e você vê, a gente está falando de 64, né? E essa mulher ainda foi até lá sem uniforme, sem apoio, sem nenhum técnico, sem ninguém para ajudá-la e voltou com o 4º lugar. Então as mulheres elas fazem sim a revolução, estão cada vez mais ocupando e a gente também precisa se atentar a isso e sabermos que o apoio ele é extremamente necessário. Hoje já, né, desde 2015, agora em 2025, com 10 anos, completando 10 anos, essas mulheres estão rompendo estruturas com toda a garra possível, né? Então a gente tem mesmo que parabenizar e homenagear essas mulheres, porque mesmo assim, né, o mesmo que hajam tantos... Desculpa, eu não entendi, senhor presidente. Ah, tá bom. Não, tudo bem. Também estou aqui olhando no reloginho. Enfim, mesmo que hajam, né, tantos encontros, as mulheres têm sido muito guerreiras, aguerridas, né, para fazer com que todo esse espaço possa ser possível, né, para muitas mulheres, hoje muitas também, que são mulheres de periferia, mulheres que dão de tudo, né, para poder participar e atuar. Então, a gente tem vários exemplos da incongruência mesmo, né, do que significa o esporte feminino para o Brasil hoje. A gente tem, por exemplo, no atletismo, uma diferença de valores, Amanda, em premiações de patrocínios que chegam até 70% de diferença, né? A gente sabe também que no futebol feminino, a Confederação Brasileira de Futebol, ela só equiparou agora as diárias e premiações pagas aos homens com as mulheres nas convocações em 2020. Então a gente está realmente com um passo muito atrás, mas vocês vêm aqui rompendo barreiras e fazendo a história realmente aparecer. E aqui em Curitiba, devo dizer a vocês que até mesmo um dos vereadores chamou aqui o time para fazer uma homenagem, justamente por isso, porque essa visibilidade são vocês que estão conseguindo e essa honra ela é totalmente de vocês, do time de vocês que tem feito, né, Amanda? Toda a trajetória que você contou, que vem aí, além de romper barreiras, também trazendo, né, para as futuras gerações possibilidades que até então a gente não tinha. Então eu peço sim o apoio dos vereadores e das vereadoras para que a gente consiga homenagear o time, mas também no final do ano fazermos, né, vou puxar uma emenda coletiva para que a gente possa apoiar o time e também valorizar esse esporte que está crescendo cada vez mais, porque essas mulheres merecem e têm mostrado justamente a que vieram e como vieram, né? Então nada melhor do que a gente apoiar e fazer com que o time, né, Curitiba Silverhawks, consiga continuar nos ensinando tanto sobre como, né, a gente pode evoluir na sociedade e termos realmente, né, cada vez mais a inclusão e também temos uma justiça social reparada feita no esporte. Então, eu peço o apoio de todos os vereadores e vereadoras,
também para homenagem, também gostaria, senhor presidente, de fazer o requerimento de que o voto seja nominal, porque é importante para o time também ter o apoio de toda a casa e que a gente consiga cada vez mais fazer com que tanto o Curitiba Silverhawks como também, né, as mulheres todas que estão inseridas no esporte e que atuam aqui em Curitiba possam ser valorizadas e que encontrem, além da valorização, o incentivo e todo o respeito que elas merecem. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, eu preciso que você retorne até a seu espaço aqui na mesa para que você possa refazer o pedido de votação nominal e eu possa colocar em apreciação do plenário. Bom, senhor presidente, dada a importância da votação, eu gostaria de pedir que fosse nominal. Obrigado. Coloco em deliberação do plenário. Os favoráveis em votação nominal permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a votação nominal, peço que os senhores e as senhoras vereadoras registrem no painel a votação do requerimento. Concluída a nossa votação. Presentes 31, ausentes 7, favoráveis 29, contrário nenhum, abstenção 0. Aprovado o requerimento da vereadora Georgia. Para assunto e requerimento. Georgia Prats tem pedido de inscrição de justificativa de voto. Bem rápido, senhor presidente. Quero apenas agradecer aos vereadores e às vereadoras, porque esse é um passo importante para a gente poder fazer o reconhecimento e a valorização dessas atletas também. E aí, como eu disse, mais para frente, então, pensarmos em projetos que possam, de fato, somar e ajudar o time a ir cada vez mais longe. E, de fato, parabenizar as meninas que aqui estão presentes pelo empenho e por toda a luta e pela garra. E espero que contem comigo também nas próximas ações. E pedir rapidamente, senhor presidente, também, se couber, que a gente possa fazer uma foto com os vereadores e vereadoras aqui presentes. Obrigado.